Gente, o que é isso que acontece quando a gente defende a vida, né? Fiz um post lá no meu Instagram falando sobre aborto, né? E choveu comentários, né? Inclusive ataques e até teve gente que desejou, né? Que a minha mãe tivesse feito isso comigo, ou seja, a pessoa desejou a minha morte, desejou que eu nem tivesse nascido, né? Então, é um tema realmente de muita relevância, né? Porque se gera essa perseguição toda, né? Essa maldade, esse destilar de ódio tão grande, né? De desejar que você sequer tenha nascido só por você defender a vida. Então, eu vejo que esse realmente é um assunto muito importante, né? De se tratar. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu vou contar para vocês um pouco da minha história sobre o meu entendimento com relação ao aborto, porque infelizmente, né, para minha vergonha, em algum momento da minha vida, né, até um certo momento da minha vida, eu também fui convencida e achava que aborto, no caso de estupro, deveria sim ser permitido, né? Então eu vou contar um pouco da minha história, de como que, né, isso aconteceu e por que depois eu mudei de opinião, né? E esse vídeo aqui não é para as pessoas que têm essa maldade no coração, né? Que preferem que uma pessoa esteja morta, que nem tenha nascido, do que defender a vida. Não é para essas pessoas. Eu sei que existem de fato pessoas más e pessoas que não estão, na verdade, nem aí com a vítima, né, do estupro. Eu sei que existem pessoas que, na verdade, só querem mesmo aplaudir aí mais uma etapa, mais alguma coisa, né, mais um avanço para que, no fim das contas, né, a revolução sexual seja implantada, né, na maneira que eles pensam, né. Então, eu sei que existem pessoas mas que não vão mudar de opinião, para as quais não, esse vídeo não é para vocês, tá? Mas esse vídeo é para pessoas que, assim como eu, um dia concordei com algo tão absurdo, para minha vergonha, né, como já disse, e como cristã, tá, já era cristã, mas é porque, de fato, muitas pessoas têm sido enganadas, até mesmo pessoas cristãs, por conta do que está sendo implantado nas nossas mentes, né, desde a infância, nas escolas, as mídias, né, novelas, filmes, e todo um sistema, né, que faz com que já desde pequenininho você entenda de uma forma que te convença a colaborar, né, de alguma forma, para o que é o fim das contas, né, o que querem é uma revolução sexual, né. Então, para essas pessoas que porventura possam estar enganadas e que na verdade não são pessoas más, mas são pessoas que precisam ter um entendimento, precisam de informação, né, para poder entender, porque já foram mentalmente enganados aí, né, pelo que tantos têm lutado para implantar. Então, eu queria inclusive ler aqui uma passagem, um texto bíblico, e lá na minha postagem do Instagram, que eu recebi ataques e tudo mais, eu nem cheguei a ir para o lado religioso, né, usar argumentos religiosos, né, foi só uma questão mesmo humana, né, mas aqui eu vou usar tanto os argumentos que eu usei lá, como também argumentos religiosos, sim, porque eu sou cristã e eu creio, e claro, né, a minha crença faz toda a diferença no que eu penso, na minha opinião, né, porque é aquilo que eu creio. Então, aqui eu vou falar também no aspecto religioso. Mas lá eu nem falei, né? E ainda assim as pessoas, algumas pessoas, né, me atacaram. Beleza, então primeiro nós vamos começar aqui, eu vou ler com vocês uma passagem muito conhecida sobre essa questão de tem gente que não adianta, que não vai ser convencido, tá? Então, é só para esclarecer para vocês, que eu sei que muitas pessoas não precisam nem assistir isso aqui, tá? Mas as pessoas que quiserem assistir, quiserem uma segunda opinião, uma opinião diferente, né, da que já tem, porque às vezes o seu pensamento já é firme, sendo a favor, né, do aborto, então, se você quiser ouvir, né, beleza. Mas eu sei que tem pessoas que não querem nem ouvir, que mesmo que ouçam, não vão ser convencidas, porque não adianta. E isso está na Bíblia, né? Tem gente que não vai ser convencida, que está lá na parábola do rico e Lázaro, né? E lá vocês conhecem a parábola, é bem conhecida, né?
o Lázaro era um mendigo, né? E o rico era rico e ele nunca nem ligou pro Lázaro. E aí depois, primeiro o mendigo morre, né? Lázaro morre e depois o rico morre. E quando chega lá no céu, né? O rico pede que o... ele quer que Lázaro pelo menos molhe a ponta do dedo na água e ponha na língua dele, porque tá muito quente lá onde ele tá, né? E aí Lázaro fala para ele, ó, não tem jeito, porque um abismo nos separa, né? E aí eu quero ler só esse versículo aqui para vocês entenderem justamente sobre isso aí, ó, de que nem todos serão convencidos, ó. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, tem pessoas que, né, tá aí, tem os profetas, tem Moisés, tem os profetas, tem a palavra de Deus, né, hoje para nós, né, tem a palavra de Deus. Tem várias pessoas aí, profetas, pastores, falando sobre o assunto, e muita gente simplesmente não vai querer ouvir, nem que alguém ressuscite, né, e pregue para eles, eles não vão querer ouvir. Então tem essas pessoas. Outro aspecto também que a palavra de Deus diz né, tá lá em 1 João 3,15, diz assim, ó, toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, né, é assassino. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Todo que odeia, né, o que eu recebi de ódio, na verdade, isso já é para Deus, aos olhos de Deus, se o coração da pessoa, né, está com esse ódio contra alguém por causa de uma opinião, então esse ódio para Deus já é um assassinato, né? E essas pessoas não herdarão o reino do céu, é o que a palavra diz aqui. Então, gente, há pessoas que não adianta ouvir, né? Há pessoas que tá com essa maldade no coração e não adianta. Sabe uma coisa também que é interessante? Porque, na verdade, lá no Instagram eu tenho quase 20 mil seguidores, nem é tanto assim para os dias de hoje, né? Um Instagram com nem 100 mil seguidores não é assim tanta coisa. Mas isso não impediu de ter gente com tanto ódio em cima de mim, né? Achando como se assim, né? Eu vou influenciar outras pessoas, enfim. Tá? Então, assim, vamos lá. Até eu, que nem sou ninguém assim, né? Não sou, gente, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, uma pessoa assim, mas ainda assim a pessoa fica com ódio. Porque, na verdade, essas pessoas têm ódio da sua opinião, não importa quem você seja. E elas costumam desejar, né, o seu mal, inclusive a sua morte, mesmo que você não seja ninguém, mesmo que independente, tá? Se você tem influência ou não. Então não é porque eu tenho influência, porque na verdade nem tenho tanta influência assim, né? Mas não vou me calar. Para as pessoas que podem me ouvir, né, para as minhas seguidoras lá e para quem alcançar esse vídeo ou as minhas redes sociais, ainda que com poucas, as pessoas que atingirem, né, e sim, claro, pode ser que alguma vida seja salva, né, por causa de eu não me calar, né? Aquela velha história do, né, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, eu não vou me calar, tá? Eu vou falar mesmo o que eu acho que é certo contra essa crueldade que é o aborto. Então, primeiro eu quero começar contando para vocês, né, um pouquinho da minha história, de como eu acabei sendo a favor do aborto, né, até uma certa época da minha vida, né, porque eu, como acredito eu que qualquer mulher, sempre fui muito indignada, né, sempre esse foi o crime que mais, que sempre, né, mais me indignou, né, contra a mulher, é o crime de estupro. Né? Acredito que qualquer mulher tem horror, né, a um crime como esse, né. E tanto eu tinha uma indignação terrível contra esse crime, que fiz faculdade de Direito e ao final da minha faculdade eu escolhi esse tema, né, de aborto para fazer a minha monografia. E eu me lembro que até o meu professor instrutor, ele falou comigo assim, mas ninguém faz monografia sobre isso, né? Por que você vai fazer um tema tão assim, como se fosse, né, um tema tão inédito, né? Nunca vi ninguém fazer sobre isso, né? Mas a minha indignação contra o crime, né, era tão grande, o crime de estupro, que eu chegava a, como muitas pessoas pensam erroneamente, né, a admitir a questão do aborto em casos como esse. Então, como teve muitos comentários lá, né, no Instagram, né, não ache que
que eu estou ignorando a dor da mulher de ter sido estuprada e que eu não estou nem aí para ela e que ela é obrigada a ser mãe, né? Não é por isso, tá? Não é isso, não é que é fácil, não, nunca falei que é fácil, vou gerar um filho de... Nunca falei isso, tá? Inclusive, né, estar grávida, né, ter um filho, ainda que fosse com muito amor e tudo mais, né, é uma situação que o corpo da mulher muda, as emoções, tudo, tem um monte de coisa que acontece, né? Mas com a violência ainda é pior todo o trauma que ela tem e tudo mais. Então eu não estou falando, em momento algum falei que, nossa, é moleza, ela vai amar, tá? Ela vai amar gerar o filho do cara, entendeu? Então em nenhum momento eu falei isso, né? E nunca pensei assim né, não, agora ela é obrigada, né? A questão não é essa, gente, presta atenção. Então, na minha cabeça eu sempre fui muito indignada com esse crime. E inclusive nas aulas, né, de direito, quando a gente estudou os artigos que falavam sobre isso e tudo mais, eu sempre ficava desconfortável na aula, né, teve trabalhos que a gente teve que fazer, que tivemos que folhear processos sobre casos assim. Então, assim, foi uma fase da faculdade horrível para mim e que me indignou ainda mais quando eu peguei processos mesmo para ler, para ver casos reais. Então, assim, muito indignante. E eu resolvi decidir, falei, né, com o meu instrutor, né, no último ano da faculdade a gente tem que fazer a monografia, e aí falei com o meu instrutor, não é esse assunto que eu quero fazer. E eu quis fazer sobre esse assunto do aborto justamente por causa dessa questão do aborto em caso de estupro, porque na minha cabeça tinha que ter o aborto sim, por conta da horripilância do crime, tá? Então, para quem acha que assim, é fácil falar e tal, você não tá nem aí pra mulher que foi estuprada, tá bom? Então, calma aí, tá? Beleza. Então, eu fiz a monografia. Quando eu estava fazendo a minha monografia, teve 2 detalhes que me chamaram a atenção e que na época eu não entendi muito bem, né? Mas que hoje eu vejo como que aquilo ali já era um sinal, na verdade, de Deus para mim, para eu perceber como o meu pensamento estava equivocado, né? Nas minhas pesquisas para fazer a monografia, eu encontrei, né, dados, né, notícias de médicos que não aceitavam fazer o procedimento. Então, embora sendo lei, né, que a mulher pudesse fazer o aborto nesses casos, o médico simplesmente dizia que não ia fazer. E aí, na minha cabeça, naquela época, eu pensava, mas de que adianta você ter um direito se o médico não vai fazer, né, pra você, né? Então, eu fiquei assim, né, falei, não, mas não pode isso, se a lei falou, então o médico teria que fazer. Mas, por conta lá das leis também que protegem o médico, né, ele não é obrigado a fazer. Então, já até ouvi notícia que parece que estão querendo até mudar isso aí também, né, como se ele tem que ser obrigado a fazer, mas enfim. Não vamos entrar em detalhes aqui. Mas naquela época eu vi informações sobre isso e dizendo que muitos médicos, né, por conta dos seus próprios princípios e tudo, eles não fazem o procedimento porque eles entendem ser uma vida ali, tá? Então isso já me chamou a atenção. Falei, poxa, é como se fosse assim, né, estivesse estragando a minha monografia, né, que eu estava concordando com a lei. E o segundo ponto é que eu também consegui nas minhas pesquisas um trabalho de entrevistas com mulheres que foram estupradas e que abortaram, né? E que depois de um tempo esse trabalho foi feito para saber o que as mulheres pensavam, como elas estavam e tudo mais, o que elas tinham achado de ter feito o procedimento. E aí eu fui lendo os depoimentos, e a maioria dos depoimentos devia ter cerca de 20 mulheres, né, que deram essa entrevista, e a maioria delas foram falando que, né, ainda bem que eu fiz, né, não me arrependo e tudo mais, e a maioria delas. Mas aí chegou em um depoimento, se eu não me engano foram 2, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano eram mais ou menos 20 depoimentos, e 2 depoimentos também me chamaram a atenção, que também estava ali já ligando a luzinha vermelha ali para eu entender, né, algo, né, Deus querendo me falar algo. E aí eu vi um depoimento falando, me arrependo muito, não devia ter matado meu filho, né. Eu também não entendi aquilo, eu falei, mas como que uma mulher poderia querer, né, no meu entendimento, naquela época era esse, né, como que uma mulher poderia querer ter o filho de um estuprador, né, lembrando de tudo que ela passou e tudo mais. Então todos esses argumentos, né, que às vezes me atacam, né, que falam contra mim, isso aí tudo, gente, já sei como é que já sei como é que funciona a sua cabecinha, tá? Se você não é, né, essa pessoa que é mal e que não vai mudar, tá? Mas se você é essa pessoa que na verdade você foi enganada, assim como eu também fui, por toda a sutileza, né, que me levou a ficar enganada com esses pensamentos,
por conta justamente da repugnância, né, de como mulher, né, eu tenho desse crime. Então, eu fiquei intrigada quando eu vi que, apesar de a maioria das mulheres daquele trabalho ali, veja que não foi um trabalho, né, com muitas entrevistas, foram 20, né, mais ou menos, não sei se era 19, 20, uma coisa assim, eram poucas mulheres. Mas ainda assim, eu juntei para minha monografia, né, era um adendo, né, mostrando que a lei, né, na verdade estava beneficiando algumas mulheres, né, no meu entender, daquela época, enfim. Então, gente, quando eu estava no final da faculdade, já era uma mulher adulta, já tinha condições de ter conhecimento sobre isso, mas eu não tinha. E eu sei que existem outras mulheres também, assim, que foi enganada pelo sistema, tá? Então, o objetivo aqui também não é questão de me justificar, o objetivo aqui é abrir os olhos de talvez alguém que esteja me assistindo aqui está também enganada como eu estava, tá? Então, o que aconteceu? Me formei, fiz a monografia, né? O professor que achou que não era nem para eu fazer aquele tema, ele mesmo, né, me deu 10, né, na monografia, tirei nota alta, e tirei a nota máxima, e depois de formada, né, eu mudei de cidade, eu comecei a ter mais acesso a informações, agora eu estava estudando mais para concurso, buscando mais conhecimento e tudo mais, e eu conheci o trabalho também da pastora Tânia Teresa, que é uma pastora que fala, né, muito sobre o mundo espiritual e tudo mais. E num dos vídeos dela, né, eu tinha também outras coisas que eu já estava começando a estudar sobre isso, de questão de cura e libertação, essas coisas, e eu acabei ouvindo algumas coisas sobre aborto. Mas até então eu não tinha entendido, né, ainda não tinha entendido. E aí uma vez eu assisti vídeos que eu sempre falo aqui, né, já deve ter outros vídeos aí que eu recomendo que vocês vejam, né, que fala sobre heranças malditas, né, vamos dizer assim. O título do vídeo da pastora Tânia Teresa é Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, tá? Fala sobre maldições hereditárias, esses vídeos. E aí, independente do que você, né, do seu preconceito, do nome, né, que está se dando aqui, eu queria te convidar a assistir esses vídeos. Mas enfim, se você não assistir, né, tem o 1, 2 e 3, né, são 3 partes, é bem grande, e não dá para você entender só vendo um pedacinho ali, ou se você tiver com a mente fechada para você não querer ouvir também não vai adiantar, tá? Mas eu só quero contando aqui a minha experiência, tá? Eu peguei e vi esses vídeos e comecei a assistir. E eu assisti a primeira vez. E assisti, e até então, né, tive entendimento de várias coisas e tudo, mas com relação ao aborto, que ela também fala nesses vídeos, não senti nada, não teve nenhuma alteração pra mim. Mas eu me senti compelida a assistir novamente os vídeos. Então eu assisti mais uma vez. Depois de um tempo, eu ainda assisti uma terceira vez. Eu fiquei incomodada, parecia que eu queria entender alguma coisa que nem eu mesma sabia. E na terceira vez que eu vi esses 3 vídeos, né, eu vi a sequência dos 3, na terceira vez que eu vi, me caiu a ficha do meu pecado. Aí, como assim, Dani? Que pecado, né? Porque o que acontece? A gente acha que apenas quem de fato comete, né, o assassinato ali do bebê no ventre é que está pecando. Mas a Bíblia fala que, inclusive, por exemplo, né, o cara olhou para uma mulher, desejou ela sexualmente, para Deus já é adultério. Então, se no seu coração você não está nem aí que bebês sejam assassinados dentro do ventre, entendeu? Na verdade, você já tá, isso já é uma atitude que demonstra o seu ódio pelo seu irmão, né? Quem odeia seu irmão é assassino. Porque se você não quer que a pessoa nem nasça, isso é o quê? Né? Então, eu percebi ali o meu pecado. Quando eu fiz a monografia, foi um trabalho, né? Trabalho da faculdade e tudo, fiz muito bem feito. E fiz por quê? Por conta da minha indignação contra o crime de estupro, eu concordava, né? Concordava com o aborto. Então, quando eu vi pela terceira vez esses 3 vídeos, eu entendi que, na verdade, de eu ter concordado no meu coração, eu já tinha pecado. Então, eu fui tomada de um quebrantamento, né? Eu sabia que a minha monografia tinha sido nota máxima, que ela seria divulgada e muitas pessoas teriam acesso ali. E a monografia, gente, é diferente de tese, né? Quando você faz, acho que é mestrado, né? Você faz a tese, não é monografia. Monografia você só concorda com a lei, você não debate sobre a lei, você não discorda da lei. Se fosse uma tese, eu poderia discordar. Só que como o assunto que eu escolhi, a lei justamente diz que pode
abortar em caso de estupro, então eu estava ali fazendo um trabalho mostrando o que a lei diz e concordando com a lei, né? Então, assistir esses vídeos 3 vezes, só na terceira vez, me fez perceber isso, que eu, no meu coração, eu tinha pecado, embora eu nunca tivesse cometido um aborto. E nesse vídeo tem um momento que ela diz, né, na parte que ela fala de aborto, tem um momento que ela diz que se você passar em frente a uma porta e você ouvir a conversa, que tem alguém tramando a morte de alguém, e você não ir lá e bater na porta e falar, né, assim, o que vocês estão fazendo, gente? Pelo amor de Deus, não pode fazer isso e tal, né? E aí ela deu o exemplo, né, do aborto. Você passa numa porta e você ouve alguém dizendo que vai cometer um aborto e você simplesmente ignora, deixa pra lá, né? Você poderia ali estar dando um conselho, falar alguma coisa, que aí você acaba sendo cúmplice daquilo ali, né? Então, quando eu fiz a monografia, se alguém ler e concordar e acabar cometendo esse crime, então, de alguma forma, né, quando você colabora para que aquele ato aconteça, ou quando você não faz nada para que não aconteça, então você está também colaborando com aquilo ali. E no mundo espiritual, né, e aqui, como eu falei, eu vou falar tanto de coisas que não tem nada a ver com o espiritual, mas vou falar também de coisas, né, voltadas para a religião, mundo espiritual. Então, eu senti o meu pecado. E, gente, eu me quebrantei e comecei a chorar, 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 chorar. Me arrependi no Senhor, pedi perdão ao Senhor, eu sei que Ele me perdoou. Confessei também esse pecado, né, procurei a minha pastora na época, confessei meu pecado, orei e tudo mais, tá? Mas eu fiquei ali chorando por horas, de soluçar sem parar, por horas, quando eu percebi o meu pecado. Então, uma coisa é você se indignar com o crime, tá? E você, de fato, querer ali que as penas aumentem, que ele pague pelo que ele fez, porque foi um crime que ele cometeu. Outra coisa é você querer que o bebê, que é filho desse homem mau, morra pelo que o pai dele fez, tá? Então, quando você muda a sua mentalidade, quando você entende, né, que derramamento de sangue dentro do ventre, né, para Deus, né, um assassinato ali dentro do próprio ventre, o próprio filho, né? A Tânia Teresa também fala, né, que homem e mulher não fazem filho, fazem sexo. Que quem faz filho é Deus. Então, se Deus enviou um espírito ali, que nós somos espírito, temos corpo e alma. Então, nós somos um espírito. Quem envia esse espírito para a terra é Deus. Então, Deus não queria que tivesse acontecido, né? Que a gente vai falar assim, então Deus que é culpado e tal. Deus não é culpado da maldade humana, né? Não é Deus que compeliu ali o estuprador a fazer a maldade que fez, não, tá? Então também não venha com esse argumento de querer culpar Deus, não, porque a maldade está no mundo, não é por causa de Deus. Os homens são maus, né? Os homens, eu digo homem e mulher, né? Existe gente má nesse mundo, tá? E as consequências vêm, tá? Então, gente, às vezes por causa do horror do crime, a gente acaba se esquecendo que ali agora tem uma vida, que é uma vida que Deus enviou para a terra, tá? Que nós não podemos simplesmente decidir matar essa vida que Deus enviou. Agora nós vamos comentar aqui alguns argumentos de comentários que eu recebi lá no Instagram, né? Que as pessoas estão enganadas, né? Ou é maldade mesmo, ou porque estão enganadas, né? Que aí muita gente vai virar para mim e vai falar assim, não, mas não é uma vida, é só um amontoado de células, né? Um amontoado de células é o início de tudo que todo mundo que está vivo hoje, que nasceu, já foi. Então, uma coisa é você falar assim, o espermatozoide não é um ser humano. Não é. É uma semente. O óvulo não é um ser humano, né? Não tem um espírito, né? Porque é só um óvulo, tá? Mas a partir do momento, inclusive se você pesquisar aí, você vai encontrar, diz que quando há a fecundação, né, que o espermatozoide fecunda o óvulo, inclusive cria uma luz, né? Nasce uma luz ali. Na verdade, é Deus enviando o Espírito. Pesquisa sobre isso depois que você vai achar aí, você vai ver. Então, quando há a fecundação, o Espírito que Deus envia para a Terra está ali. Então, esse amontoado de células, todos nós já fomos esse amontoado de células. Todos nós. Então, como que você só está matando, né? Você não está matando ninguém, é só um amontoado de células. Se todo mundo que está vivo um dia foi um amontoado de células, né? Então, não tem sentido isso aqui, né? Até se você pensar, né? Tirando o contexto aqui religioso, se você pensar até humanamente falando, o que acontece
quando, né, biologicamente, né, o homem e a mulher faz e estava lá no momento de fertilidade da mulher e acaba, né, unindo lá o espermatozoide com o óvulo. Independente que seja, que venha o Espírito de Deus e tudo mais, independente, foi lá. Isso é o início de todo mundo que está vivo hoje. Todo mundo sabe, com a mulher, quando ela engravida, o que vai resultar daquilo é que vai sair um bebê de dentro dela. Isso aí, até em lugar que não tem conhecimento nenhum, né, numa tribo, lá não sei aonde, que ninguém nem tem entendimento de nada, sabe que se a mulher engravidou, o neném tem que sair, né? Então, é assim que as pessoas surgem, que as pessoas existem, né? Quando o cara lá falou comigo assim, queria que sua mãe tivesse feito isso com você, é porque ele sabe que se a minha mãe tivesse tirado o amontoado de células, eu não existiria, né? Então, qualquer pessoa que está viva aqui hoje, se a sua mãe tivesse achado que era só um amontoado de células e tirado você, você não existiria. Então, como que não é uma vida? Que se você fizer isso, você não teria possibilidade de nascer, percebe? Aí você não precisa nem botar Deus no meio, né? Então, é um argumento, assim, que as pessoas tentam desumanizar o que é humano para que fique mais fácil, né? Para não ter essa dor de falar que é um assassinato, mas na verdade é um assassinato. E como a Tânia Teresa explica, agora que já voltando, né, para o lado religioso, mas também não deixa de ser algo que é óbvio, lógico, que é humano, quando você mata, né, derrama sangue ali dentro do útero da pessoa, na verdade você não matou só uma pessoa. Você matou os filhos que ela poderia ter, os netos, os bisnetos, tataranetos. Ou seja, você matou uma geração. Geração. A Tânia Teresa explica isso. Na palavra fala que quando Esaú e Jacó brigavam muito dentro do ventre, né? Aí a mãe ficou incomodada, meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro? E o Senhor falou com ela assim, é porque do seu ventre há duas nações. Ou seja, não era só dois filhos, dois seres humanos. Por quê? Porque deles descenderiam gerações. Então, gente, é muito mais do que só um assassinato. Na verdade, uma geração inteira vai deixar de existir, vai nem nascer por conta daquele aborto. Então, é muito, muito, muito sério, tá? Outro argumento lá que colocaram pra mim falando assim, né? Você quer obrigar a mulher a ser mãe. Gente, não é questão de obrigar. Quem sou eu para obrigar alguém? Eu sou lei? Eu sou o quê? Para obrigar alguém a ser mãe? Não é questão de obrigar, né? Eu estou falando o que eu acredito, o que eu penso, né? Cada um vai tomar a sua decisão e vai arcar com as consequências da sua decisão. Agora, é uma crueldade também não instruir a mãe, né, a mulher, sobre vários detalhes, não é? Porque fica parecendo que a única solução que ela tem, já que ela foi estuprada, é simplesmente tirar o filho, porque isso é o que a lei diz e você pode fazer, então, tipo assim, não se preocupa não, né? Como eu vi uma reportagem aí esses dias falando isso, não se preocupa não, né? Que a menina foi abusada por dois homens e ela ficou grávida de um deles, ela só tinha 12 anos. E aí, quando ela foi fazer lá os exames lá, o corpo de delito lá, eles falaram com ela, você tá grávida, mas não se preocupa não, porque a lei permite você tirar, é só você tirar. E ela olhou assim, falou, com 12 anos, né, como é que pode? Algumas pessoas têm, né, essa mentalidade. Não, mas eu não quero tirar, não. É meu filho também, eu quero que ele nasça. E ela aguentou até os 9 meses e teve o filho dela. Então, gente, é preciso a gente entender, né, que precisa também de uma orientação, de modo que a mulher de fato possa escolher, né, já que você quer tanto que a mulher escolha, né, o aborto, explica para ela também as condições, né, explica para ela também o que pode acontecer também num caso de um aborto, né, porque aí tem outro argumento aqui também que fala, né, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo, que é uma questão de saúde pública, é mesmo uma questão de saúde pública? E você acha mesmo que fazer um aborto não traz consequência nenhuma e que ela não tem risco nem de morte, né? Eu mesmo conheci uma pessoa que tomou um remedinho aí, que eu acho que não posso nem falar aqui pro YouTube não cortar, né? Mas tem um remédio que se toma aí quando tá com poucas semanas, né? Que ela tomou e ficou 2 semanas sangrando no hospital, quase morreu. E o detalhe, a neném não foi abortada, nasceu a neném em estado vegetativo, definhou, virou pele e osso até que morreu com 4 meses. Olha o sofrimento que essa bebê passou e que essa mãe também, né? Então, gente,
é preciso ter instrução também, porque fica parecendo que aborto é só ir lá e tirar, e você, né, não sente nem dor de cabeça assim não, né, como se não fosse nem uma dor de cabeça, né, você só foi lá e tirou, né. Então assim, existem várias formas aí de fazer o procedimento, né, e inclusive tem que fazer uma raspagem no útero, tem uns negócios lá, você procura saber aí que você vai saber, procura saber, porque normalmente quando a gente é a favor do aborto, a gente nem procura saber dessas coisas, nem procura saber como é que é, né? Então procura saber, vou ver se eu deixo aqui também, vou colocar aí o vídeo de como é o aborto quando o neném já tá formadinho, né? Quando é por sucção, né? Não sei se é assim mesmo a palavra técnica, mas ele vai puxando e vai despedaçando o bebê, né? Pega a perninha, pega a outra perninha, vai pegando até que fica só a cabecinha. Se a cabecinha não sair toda, eles têm que colocar uma pinça ali e esmagar o crânio do neném para poder retirar esmigalhado tudo ali. Hebe, você também. Inclusive eu recomendei lá no Instagram e falo aqui de novo para vocês assistirem o filme, né, 40 dias, né, o Milagre da Vida, para vocês verem. Nesse filme também tem a cena, né, de fazendo esse aborto desse tipo. Nesse filme, inclusive, fala também, né, de uma menina que morre ao fazer um aborto. Então, assim, num aborto, o útero pode ser perfurado, a pessoa pode sim morrer também por conta de um aborto, tá? E tem também a questão do neném já tá grandinho, que ele poderia sair vivo da barriga da mulher e, né, por conta da lei, por conta do apoio de não sei o que e tal, as pessoas acabam tirando morto ao invés de tirar vivo, né? Então, gente, são muitos detalhes. Aí você fala, você quer obrigar a mulher a ser mãe. Não é que eu quero obrigar ninguém a ser mãe, mas ela, no mínimo, ela tem que ser orientada e saber as consequências tanto do aborto quanto dela deixar o neném nascer, tá? Ela precisa poder escolher, ela precisa entender, né? Alguém precisa falar para ela, orientá-la, né? A questão, né, da adoção, a questão quantos meses ela pode ficar na barriga para o neném nascer vivo, entendeu? E todas essas questões. Agora hoje até compartilhei uma coisa lá, né, de uma menininha também que foi estuprada pelo marido da avó e adolescente, né? E ela foi convencida, ela e a mãe dela, de fazer um aborto com o neném já com 31 semanas. Então foi um parto induzido, né? Mataram o neném da barriga dela, um neném já de 8 meses, tá? Teve que fazer o parto, e quando o neném saiu, a menina olhou assim, nossa, tinha um cabelinho igual ao meu, e tal, nosso bebê não tinha culpa de nada. A própria menina, né, que era a mãe, né, na hora ali do parto, né, do neném morto, ela pariu um neném morto. Ela ficou, nossa, ele não tinha culpa de nada, ela se arrependeu na hora. E a mãe dela também. Então elas se arrependeram na hora ali que aconteceu o ato. Por quê? Porque foram convencidas erroneamente. Ela poderia ter ficado mais algumas semanas, ter tido o neném vivo, né? Então, hoje eu vejo, né, porque quando eu fiz a minha monografia lá atrás, eu vi só 2 relatos de pessoas que tinham se arrependido. Agora, eu quero falar um detalhe para vocês do que eu tenho visto. As mulheres que escolhem deixar o filho nascer, eu não vi nenhuma ainda dizer que se arrependeu. Até hoje, nunca vi, porque depois eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, e eu vejo toda mulher que é violentada e que resolve ter o filho, ela não se arrepende de ter tido, tá? Mas a maioria das mulheres, mais cedo ou mais tarde, porque sinceramente eu acredito que toda mulher uma hora vai chegar, vai cair a ficha e vai sentir a morte do filho, tá? Mas a maioria, pelo menos, se arrependem de terem cometido esse ato, tá? Inclusive, existem, né, notícias aí, você pode pesquisar sobre isso também, que as mães, elas ouvem o choro do neném, tá? Elas, é como se o neném viesse atrás da mãe, né? Aqui também tô falando um contexto religioso, mas é uma questão também psicológica da mãe, tá? Que os nenéns, é como se os nenéns viessem atrás da mãe, né? A Bíblia fala sobre, né, que o sangue de Abel clama na terra, né? Por justiça. Então, gente, não é simples assim, né? Peraí que eu vou resolver o problema. Quando o aborto acontece, é aí que muitas vezes o problema começa. Tudo que essa mãe vai passar. Por que ela abortou? Outra coisa também que me questionaram lá, né? Que é uma pergunta que todo mundo que defende a vida vai ser atacado com essa pergunta. É a pergunta que diz assim, né? Mas se fosse você, se tivessem feito isso com você, né? Você geraria o filho de um estuprador, né? Então, veja só, né? A maldade, porque as pessoas querem, né, já que você está defendendo a vida, então viva a situação, né? As pessoas desejam que você passe
por uma violência. Então, e aí já anula, na verdade, aquela preocupação, né, que dizem que tem, que, nossa, né, a mulher sofreu uma violência dessa, né? Mas se você deseja que outra mulher passe pelo mesmo, então, né, é só falácia, né? Você está querendo defender os direitos da mulher, mas você está desejando que uma mulher seja vítima de algo assim. Então, olha a maldade, né? É o que eu falei lá no início do vídeo, né? Sobre, né, a pessoa odiar, né? Você me odeia a ponto de desejar isso pra mim, né? Então, né, o que eu tenho pra conversar com você, né? Não dá. E outra coisa, né, que eu falei também no início lá, da palavra de Lázaro, né? Ninguém vai te convencer. Se a pessoa, mesmo que apareça, né, a pessoa, mesmo que venha alguém dos mortos, né, se você não está ouvindo os pastores, os profetas, quem está aí lutando, falando, né, em favor da vida, não é acontecer, né, com quem você quer, que você deseja que aconteça, né, e não é isso que vai mudar a sua cabeça, né, porque já tem muitos testemunhos aí, né, só você pesquisar, você vai ver muitos testemunhos de mulheres que decidiram ter os seus filhos e que amam os seus filhos e que os seus filhos são pessoas boas, não são como o estuprador, bom filho, bom pai. Então, você não precisa que mais alguém te prove, que mais alguém que esteja defendendo a vida passe pela situação para provar isso, tá? Então, é a mesma situação lá de Lázaro, tá? Então, não adianta, quem está com essa maldade no coração não será convencido e pronto, né? Você não precisa de prova de ninguém, nem minha, nem de ninguém. Para fechar, eu queria convidar você também para assistir outro vídeo da pastora Tânia Teresa que fala sobre as consequências espirituais do aborto, tá? Que lá ela vai explicar direitinho, ela que é mais expert aí nesse assunto, né? Não eu. Mas falando aqui do aspecto religioso, as consequências para a pessoa, para a família e até para a nação, né? Quando a gente concorda ou comete, né, esse assassinato de bebês no ventre, esse derramamento de sangue dentro do ventre, e as consequências espirituais disso são terríveis. Então, eu convido você também a assistir esse vídeo dela também, que fala sobre as consequências espirituais do aborto, tá? Então, isso que eu queria deixar para vocês, eu espero que tenha ajudado. Não vou ficar respondendo comentário sobre isso, principalmente de gente que eu vejo que, na verdade, está com maldade, tá? Então, é só um vídeo para alertar vocês, para pessoas que podem, né, chegar nesse vídeo aqui e estarem enganadas por todo esse ódio, né, que destilam contra esses seres inocentes, né? Não concordo com aborto, nem que não for, né, em caso de estupro, tá? Não concordo também, que isso também foi tema na minha monografia, com relação a nenéns que nascem também sem cérebro, tá? Então, assim, e não concordo, inclusive, com o uso de contraceptivos que são potencialmente abortivos, tá? Inclusive, esse é um tema também que aconselho que você busque conhecimento sobre isso, tá? Porque se você entende o contexto espiritual, né, do que é o aborto, e você dá a chance de abortar sem nem saber, como por exemplo, né, o DIU, né? Procura saber para você ver, como a pílula anticoncepcional, procura saber para você ver, tá? Então você está talvez abortando sem nem saber, tá? A pílula do dia seguinte também. Então, vigia, tá? Se você é cristã, se você é uma mulher cristã, principalmente, né? E você entende o peso disso aí, então, redobre também sua atenção e procure conhecimento sobre isso também, sobre a questão dos contraceptivos. Se você gostou desse vídeo, dá o like aí, segue a gente, tá? E compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir o que foi dito aqui, beleza?